que hoje era dia de reforma, mas vou aprender de novo. Vou aprender agora e vou ler novamente depois, né? Maravilha. Vamos fazer então a nossa prece inicial, para a gente sincronizar com o alto, né? Eu estava pensando o quanto que é importante a meditação, né? A meditação é maravilhoso, esvaziar a mente, as emoções, né? E aí eu recomendo que para aqueles que têm tempo, né, que não tem a roupa para secar, para lavar, né, Luiz? Assim, uns 15 minutinhos antes de 10 para as 11, faz uma meditaçãozinha de 15 minutos, quietinho no canto, né? É muito bom, dá muito resultado. Então, fechar nossos olhos, procurar entender, né? Internalizar a importância que é a prece, essa possibilidade que temos de conexão com o Criador, através dos sentimentos, das emoções, não criados ou construídos, mas nossos sentimentos reais, verdadeiros. Conectar com o nosso Pai, amigo, e agradecer e glorificar a grandeza desse ser que criou toda essa beleza que é o universo. Agradecer profundamente, do fundo do nosso coração, por nos dar o privilégio de sermos guiados por essa alma de um coração gigante, um Cristo terreno que nós conhecemos como Jesus Cristo. E toda essa gama de espíritos que, por parte dele, aprenderam a entender o amor através da sua exemplificação na carne, trazendo essa boa nova para todos nós. E que possamos, adentrando no universo da autora do nosso estudo, a Irmã do Fogo, entrar com esse coração vibrante de amor, verdadeiro, inspirado no Cristo, e beber dessa fonte reflexiva que essa autora nos traz sobre a vida, sobre a realidade, sobre a verdade de cada um de nós, e que isso possa nos libertar de alguma forma, nos tornar livres para crescer e sermos felizes do nosso jeito, no nosso momento, no nosso time. Que Deus nos abençoe nesse momento e nos dê paz de espírito, calma, tranquilidade, sabedoria e sintonia com o alto. Que assim seja. Ok, gente, então hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que fala sobre a velha ilusão das aparências. Esse é o título do capítulo 22 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, né, escrito pelo espírito de Amâncio do Fogo, pelo médium Vanderlei, psicografia de Vanderlei. Então, traz no início do capítulo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 6, que diz assim: não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração, de modo algum, lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. E ela desenvolve esse tema do Evangelho da seguinte forma: os adeptos sinceros do Espiritismo, mais que nunca, carecem de abordar com franqueza o velho problema da hipocrisia humana. Nesse particular, seria muito proveitoso que as agremiações doutrinárias promovessem debates grupais acerca dos caminhos e desafios que enfrentamos todos nós, os que decidimos por uma melhoria moral no reino do coração. O chamado vício de santificação continua escravizando o mundo psicológico do homem a noções primárias e inconsistentes sobre como desenvolver o sagrado patrimônio das virtudes, que se encontra adormecida na vida superconsciente do ser.
Hipocrisia é o hábito humano de apresentar ser o que não é, em razão da necessidade de aprovação do grupo social com o qual convivemos. Intencional ou não, é um fenômeno profundo nas raízes emocionais e psíquicas que envolve particularidades específicas de cada criatura, mas que pode ser conceituado como a atitude de simular, antes de tudo para si mesmo, uma ideia ideal daquilo que gostaríamos de ser. Difícil definir os limites entre o desejo sincero de aperfeiçoar-se em direção a esse eu ideal e o comportamento artificial que nos leva a acreditar no fato de estarmos nos transformando, considerando a esteira de reflexos que criamos nas fileiras da mentira. Aliás, para muitos corações sinceros, que efetivamente desejam um aprimoramento e mudança, detectar uma atitude falsa e uma ação que corresponda aos novos ideais costuma desenvolver um estado psicológico de insatisfação consigo mesmo, que pode ativar a culpa e a cobrança impiedosa. Instala-se, assim, um cruel sistema mental de inaceitação de si mesmo, que ruma para a mais habitual das camuflagens da hipocrisia, que é a negação e a fuga. Não podemos asseverar que todo processo de defesa psíquica que vise negar a autêntica realidade humana seja algo patológico e nocivo. Muitas almas não teriam a mínima saúde mental não fossem semelhantes recursos, que em muitas ocasiões funcionam como um escudo protetor que vai levando a criatura, pouco a pouco, ao conhecimento doloroso da verdadeira intimidade, até ter melhores e mais seguros recursos de libertação e equilíbrio. No entanto, quando nesse processo existe a participação intencional de ações que visem impressionar os outros com qualidades ainda não conquistadas, principalmente para auferir vantagens pessoais, então se estabelece a hipocrisia, uma ação deliberada de demonstrar atitudes que não correspondem à natureza dos sentimentos que constituem a rotina de sua vida afetiva. As vivências sociais humanas, com suas exigências materialistas, conduziram o homem à aprendizagem da hipocrisia. A substituição de sentimentos foi um fenômeno adquirido. O hábito de camuflar o que se sente tornou-se uma necessidade perante os grupos, e certas concepções foram desenvolvidas nesse contexto que estimulam a falsidade. Convencionou-se, por exemplo, que homens não devem chorar, criando a imagem da insensibilidade masculina, em torno da qual bilhões de almas trafegam em papéis hipócritas e doentios. Certas profissões, como a de educador, durante séculos aprisionadas nas sombras do mito, levaram à criação de um abismo entre o educador e o educando, quando ambos eram obrigados a disfarçar emoções para respeitarem seus limites, impostos pela perversa institucionalização dos super-heróis da cultura. Naturalmente, todos esses convencionalismos vêm sofrendo drásticas reformulações para o progresso das comunidades em direção a um período mais feliz e pleno de autenticidade nas atividades humanas. Acompanhando essas renovações de mentalidade na cultura, é imperioso que os líderes e condutores espíritas tenham a coragem de sair de seus papéis perante a coletividade doutrinária e erguer a bandeira do diálogo franco e construtivo acerca das reais necessidades que todos carregamos, rompendo com um ciclo de faz de conta. Ciclo esse que somos, infelizmente, obrigados a afirmar tem feito parte da vida de muitos adeptos do espiritismo e até mesmo de grupos inteiros.
sem nenhuma reprimenda, vejamos esse quadro como sendo inevitável em se tratando de almas como nós, mal saídas do primarismo evolutivo. Nada mais fizemos que caminhar para a nossa hominização, ou seja, largar a selvageria instintiva e galgar os degraus da humanização. O núcleo central do aprendizado na fase hominal, na qual estamos apenas penetrando. Adquirir a consciência de que a evolução não se faz aos saltos, e sim etapa a etapa, é um valoroso passo na libertação desse vício de santificação, essa necessidade neurótica que incutimos ao longo de eras sem fim, especialmente nas leiras religiosas, com o qual queremos passar por aquilo que ainda não somos. Disso resulta o conflito, a dor, a cobrança, o perfeccionismo e todo um complexo de atitudes de auto-desamor. Sejamos nós mesmos e não nos sintamos menores por isso. Aparentar santificação para o mundo não nos exonera da equânime realidade dos princípios universais. Ninguém escapa das leis criadas pelo Criador. A elas todos estamos submetidos. Que nos adiantará demonstrar santificação para os outros se a vida dos espíritos é um espelho da verdade, que mostrará a cada um de nós, particularmente, como somos. Se acreditamos, portanto, na imortalidade, sabemos da existência dessas leis espelho, deveríamos concluir que, quanto antes, para os que se encontram encarnados, tratarmos nossa realidade sem medos e culpas, maior será o bem que faremos a nós mesmos. Recordemos nesse ínterim que a caridade para com o próximo, conquanto seja extenso o tributo de ajuste aos estatutos divinos, não é passaporte de garantia para a movimentação das experiências da autoridade e do equilíbrio nos planos imortais. Aprendamos o quanto antes a cultivar essa sensação de salvação experimentada nos serviços de doação, também em nossos momentos de autoencontro. Essa conquista realmente nos pertence e ninguém pode tirá-la de nós em tempo algum. Viver distante da hipocrisia não significa necessariamente expor a vida íntima e as lutas que carregamos a qualquer pessoa, mas expô-las, antes de tudo, a nós mesmos, assumindo o que sentimos, os desejos que nutrimos, os sonhos que ainda trazemos, os sentimentos que nos incendeiam de paixões, os pensamentos que nos consomem as horas, esforçando-nos por analisar nossas más condutas. Por outro ângulo, esse mesmo processo de detecção consciente precisa ser realizado com nossos valores, as decisões infelizes que deixamos de tomar, o sacrifício de construir uma atividade espiritual, os novos costumes que estamos trabalhando na personalidade, os sentimentos sublimes que começam a ensaiar projetos de luz na nossa mente, as escolhas que temos feito no bem comum. Reforma íntima, como a própria expressão comunica, quer dizer a mudança que fazemos por dentro, e jamais, em caso algum, ela se dará repentinamente, num salto. A santificação é um processo lento e gradativo. Cuidemos com atenção das velhas ilusões que nos fazem acreditar na angelitude por osmose, ou seja, que a simples presença ou participação nos ofícios doutrinários é a garantia de aperfeiçoamento. Temos recebido, na vida espiritual, inúmeros companheiros de ideal cuja revolta consigo mesmos os leva a tormentos patológicos de graves proporções, quando percebem o equívoco de acreditar que tão somente sua adesão às atividades de amor lhes renderia o reino dos céus. A ilusão é tão intensa que requer tratamentos especializados e longos em nosso plano. E vejam, meus amigos encarnados, o que a mente é capaz.
pois muitos desses corações poderiam se beneficiar intensamente das realizações a que se entregaram, podendo mesmo alguns obter um desencarne tranquilo. Todavia, sem exceção, estão esperando mais do que o merecem. E quando surge a inconformação diante das expectativas de honrarias e glórias injustificáveis na espiritualidade, esbravejam, então, ao perceberem que são tratados com muito carinho e amor, a fim de assumirem sua verdadeira realidade de doentes com baixo aproveitamento na reencarnação, correndo espinhoso, resultado de seu auto-engano. Espíritas amigos e irmãos, lembrai-vos de que todos estamos na Terra, planeta de testes infindáveis ao nosso aperfeiçoamento. Mesmo os que se encontram fora do corpo, ajustam-se a essa conotação evolutiva. E nessa conjuntura, o caminho da santificação se amolda à realidade do homem que nela habita. Se por agora estivermos, pelo menos, nos esforçando para sair do mal, que fazemos a nós e ao próximo, dirigimos-nos para essa proposta sagrada. Todavia, se ansiamos por concretizar em mais larga escala as luzes de nossa santificação, lancemo-nos com louvor a outra etapa do processo e aprendamos como criar todo o bem que pudermos em torno de nossos passos, soltando-nos definitivamente de todos os grilhões do terrível sentimento do fingimento, o qual ainda nos faz sentir que somos aquilo que supomos ser. Né? Então, aqui se encerra o capítulo 22, né? Em que se descreve, né, bem claramente uma tendência de caminharmos pelo caminho da mentira, né? Pela hipocrisia. Né? Então, isso é um ponto muito importante, porque nós confundimos sermos cristãos com uma postura de Cristo. Né? A gente tem que ter a plena consciência de que viver a vida como Jesus viveu, na sua integralidade moral, é um objetivo a ser alcançado. E que essa luz do Evangelho, da exemplificação do Cristo em nossas vidas, só tem como função, única e exclusivamente, iluminar as nossas sombras. Iluminar as sombras porque vivemos escondendo de nós mesmos, para sermos aceitos a níveis sociais, a nossa realidade espiritual. Né? Então, viver com a luz do Evangelho nas nossas vidas significa enxergarmos-nos como somos, sem um olhar de julgamento do Cristo, porque ele jamais julga nós, porque ele quer mesmo que as crianças vão até ele. E a criança tem essa conotação da simplicidade, da autenticidade de si própria. Então, esse convite de Jesus, né, ao seu seio, com uma grande comunidade, no qual ele deseja e quer dirigir-nos, significa irmos a ele com a verdade do que somos, e não com uma verdade que criamos, para ficarmos bonitinhos, para chegarmos até ele. Né? Então, nós temos muita coisa a conversar sobre esse capítulo. Né? Vamos abrir, então, os microfones e dar a palavra para que todos possam contribuir, né? Para esse estudo da noite, do dia, né? Domingão. Na leitura desse capítulo, eu me lembrei aqui de uma conversa que eu tive com uma amiga e a respeito do estudo que eu fiz ontem também, que nós temos o imediatismo de querermos mudar assim, né, como ela fala aqui, de uma hora para outra. Então, aí com isso, a gente já quer ser como o mestre, né? Ele é o nosso guia, modelo e guia, mas nós somos aprendizes dele. Então, nós precisamos desenvolver esse sentimento de aprendizes do mestre. Nós não somos mestres ainda,
né? Nós somos aprendizes, estamos a caminho. Então, é desenvolver esse sentimento de aprendiz do mestre, de humildade, né? E assim a gente se autoriza a errar e a consertar o erro, e não achar que a gente tem que acertar o tempo todo, né? E então, assim, eu estava, inclusive, quando está falando aqui dos hábitos, né, que a sociedade nos coloca, tem a questão das crianças, né? Na minha sala de aula, eu tenho uma aluninha que ela está comendo lanche, ela vai lá, joga fora, fala que já comeu para comer um outro, que ela não gostou daquele. Então, a gente está ensinando para ela, olha, não fala que você já comeu, nós vimos que você jogou fora, né? Então, você está faltando com a verdade. Fala a verdade, não tem problema. Não tem problema, fala, eu não gostei. Eu não gostei. Então, vamos ver o que tem aqui para te oferecer, né? Então, você não precisa mentir, dizer que já comeu e que quer outra coisa agora que não se encheu. Não, eu não gostei, admite isso. Mas por quê? Porque a sociedade, de repente, em casa, e eu também notei no iniciozinho do ano, que a minha assistente recriminava ela por não querer aquele alimento. E eu falava, não, oferece outras opções. As crianças têm o direito de não gostar de alguma coisa. E eu falei, olha, é o seguinte, quando eu era pequena, eu mastigava a carne, só mastigava o caldinho e eu jogava embaixo da mesa. Por quê? Porque a minha mãe falava que eu tinha que comer tudo, que as crianças estão sofrendo na África e eu tinha que comer tudo. Então, eu aprendi a enganar, né? Naquele momento. Depois eu aprendi, quando eu cresci, que eu podia admitir, né? Aos pouquinhos eu fui, não, admitir, eu não gosto. Eu vou só mastigar o caldinho e vou pôr aqui do lado, mãe, eu não quero comer, né? Mas nós adultos e a sociedade, né, como esse caso que colocou aqui, que o homem não pode chorar, né? Que a mãe tem que ser sempre aquela mãezona que faz tudo. A Ionara fez uma palestra sobre isso uma vez, eu nunca me esqueço, né? Que tem que ser aquela mãezona, que se ela não for aquela mãezona santa, então ela se sente mal, porque ela não é uma boa mãe. Então, todas essas crenças que a sociedade vai criando e que a gente vai contribuindo com essas crenças, todos nós não somos só vítimas, né? Nós não somos vítimas, na verdade, nós contribuímos com essas crenças, alimentamos essas crenças, e eu acho que aqui nesse capítulo a Irmã Dufour nos convida a nos libertarmos dessas crenças, né? E a nos sentirmos aprendizes e admitirmos os nossos erros, nos perdoarmos e seguirmos em frente. E eu falei ontem, só quem erra é porque tem coragem de tentar. Então, a gente precisa ter coragem de tentar e a gente vai errar. Se não tentar e não erra, tudo bem, mas fica parado, não evolui, né? Então, meus 2 centos aí, como a Débora fala. Margot, você tem que tirar o áudio de um dos dois. Não o áudio do microfone, mas o som. Desliga o som do computador, escuta no computador ou no telefone. Porque senão, quando você abrir o microfone, vai tocar os dois. Isso. Tipo, tira o volume de todo do telefone. Coloca o telefone no mudo, o som. Não, o telefone não, o computador. Rafael, Não, Não, eu tirei o som do computador. Vocês estão me ouvindo agora? Isso. Então tá. Então, que era que eu ia falar? Eu esqueci agora. Deu problema. Não, mas era aproveitando esse gancho aí que a Laís estava falando, é isso mesmo, né, Laís? Outro dia eu ouvi uma expressão assim, o jogador que faz o gol é o mesmo que erra o pênalti, né? Não é isso? Só errou porque foi lá tentar fazer, né? Porque tem os que não querem nem chutar pênalti, né? Que é para não errar.
E muitas vezes nós estamos nessa posição. E aí eu marquei aqui esse exemplo que fala que também o que você comentou no início, que a santificação é um processo lento e gradativo. Porque você estava falando da gente seguir o exemplo do mestre, né? E a gente sempre escuta que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E aí eu me pergunto, Jesus também foi criado simples e ignorante, né? Então ele também tropeçou em alguns momentos, né? Só que a gente não enxerga dessa forma. A gente já vê o Jesus pronto, né? A gente já vê o Jesus que nunca errou, e aí a gente quer ser esse, a gente quer seguir esse mestre, entendeu? Eu vejo assim, então eu acho que quando a gente raciocina que até Jesus passou por todo esse caminho até chegar à santificação, eu acho que isso deixa a gente mais confortável, sabe? Eu acho que isso faz bem para a gente, pelo menos para mim, assim, me coloca mais à vontade, falar, não, estamos no caminho, né? A gente está lá no iniciozinho, né? Como Alexandre sempre coloca, nós somos crianças espirituais, mas a gente está crescendo, estamos lá chutando pênalti, né? Mas o fato de reconhecer que Jesus um dia foi como a gente, isso me deixa bem confortável, porque a gente não idolatra, né? Porque senão a gente não quer, né, cara? Não posso errar, porque eu tenho que ser como mestre, tenho que ser como ele, mas ele já foi como nós, não é isso? Eu queria só fazer um comentário, para não esquecer, que quando a Margot fala isso, né? E nós não... Porque com a doutrina espírita, a gente sabe que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, a gente consegue ter essa visão do mestre, mesmo ele já tendo atingido, né? Sendo atingido a ser um ser crístico, quando ele ajudou na criação do nosso planeta e é o co-criador do nosso planeta e governador do nosso planeta, mas quem é que ele escolheu para ser os apóstolos dele? Pessoas simples e pessoas que cometeram tantos erros, que negaram ele, como Pedro negou, né? Que traíram, né? Por causa dos seus movimentos egóicos, os seus enganos, como todos nós, né? Ele escolheu aqueles ali para exemplificar, né? E que depois que ele se foi, né? Que ele partiu daquele momento, né? Daquele momento entre eles, aqueles apóstolos foram aprendendo com os erros e não desistiram, foram aprendendo com os erros e foram trazendo a boa nova em meio de todos nós. E o apóstolo que surgiu depois, que não conheceu Jesus durante o tempo que ele estava entre eles, né? Que foi o Paulo. Eu acho que é um exemplo maior ainda que a gente pensar. Paulo de Tarso perseguia e assassinava, matava os cristãos. Quantos cristãos ele matou? E ele chegou ao ponto de dizer, no final da vida dele, agora não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Então, se ele alcançou isso, essa questão de conseguir sentir Jesus na vida dele, vivenciar os ensinamentos do mestre, nós também conseguimos. Então, isso é uma coisa que eu guardo comigo, sabe? Nós também conseguimos, mas só que devagar, com calma, sem altas cobranças, porque Paulo errou muito, mas ele não desistiu, ele admitiu os erros, ele aceitou os erros, aceitou que ele era humano, que ele estava errando ali, mas ele foi trabalhando, né? Ajudando o próximo, mas ajudando ele mesmo, se transformando interiormente. É isso que a gente precisa fazer, né? Eu acho que o exemplo do Paulo é um exemplo mais que a gente, né, traz a gente mais para o chão, assim, olha, porque o mestre está lá em cima e às vezes é difícil a gente perceber nas outras encarnações dele, nos outros mundos, quando ele se desenvolveu e chegou a ser um ser crístico, a gente não consegue visualizar isso ainda na nossa pequenez. Mas eu acho que Paulo a gente consegue ver, né? É isso.
E Eu vou... desculpa, alguém quer falar? Concordar com você, Laís, que ele é o meu favorito, Paulo. E eu estava aqui pensando no que você falou sobre o imediatismo, e é verdade, porque a gente quer virar mestre, mas não quer fazer os sacrifícios que precisa a caminhada para se transformar no mestre, né? Então, a gente quer ir um dia, 2 dias, uma semana no centro e já está bem, não ter que deal com as nossas fraquezas, né? Com as nossas tendências. Mas Paulo, para mim, eu acho que ele é o maior exemplo, porque ele trabalhou na reforma íntima dele a vida toda. Ele teve um momento de reclusão, onde ele foi preciso se separar, né, ficar isolado para refletir sobre tudo isso. E quando ele voltou, ele continuava trabalhando diariamente as tendências dele, sabe? Então, desculpa, gente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Eu percebo, aconteceu ontem comigo, uma amiga veio me perguntar sobre perder peso, que ela viu um panfleto que a auriculoterapia ajuda a perder peso e com a dieta. Aí eu falei para ela, sim, mas o mais importante é quanto de você realmente quer perder 20 pounds. Porque dieta, auriculoterapia, massagem, exercício, tudo isso são sacrifícios, talvez eu prefiro chamar como uma reeducação, para que você alcance seu objetivo. Agora, só colocar os pontos na orelha e não fazer uma dieta e não fazer um pouco de exercício, não vai conseguir te levar a lugar nenhum. E ninguém quer tomar uma comprimida e acordar magro. E a gente quer ir um dia no centro e acordar como Jesus, cheio de coisas boas, né? E, enfim, esse realmente é uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente. A hipocrisia é uma coisa muito presente nas nossas vidas e a gente nem percebe que faz. Uma tendência, né? É uma tendência humana, né? A hipocrisia. Inclusive, ela fala que a hipocrisia serve como algo que alivia a tensão da culpa, né? Alivia a tensão, né? Da preguiça de crescer. Quer dizer, fingir fica mais fácil do que você realizar, né? Mas eu só queria colocar um contexto interessante, porque o que conectava Jesus aos homens era o reconhecimento por parte dele de que ele também trilhou toda aquela estrada evolutiva até onde estava, né? E ela coloca uma coisa que me chamou muita atenção no texto, dentre tantas, né, que a gente vai falar ainda, que é a ilusão do educador, né, como um super-herói da cultura. Isso se reflete em todas as áreas da vida, né? Quando a Laís falou da mãe para com o filho, você entra nessa estrutura, né? Que é o educador e o educando. Quer dizer, a mãe sabe tudo e o filho não sabe nada. Quer dizer, o que a mãe fizer vai ser o futuro do filho. E não é bem assim que acontece na vida, né? Às vezes, as mães frustradas se frustram porque o filho tomou decisões diferentes daquilo que ela ensinou para ele que deveria tomar. Aí frustra a mãe. Então, essa relação nossa, por exemplo, a gente está aqui nesse trabalho, né? Quando eu tenho uma visão, nesse quadro aqui que nós estamos, de igualdade espiritual, né? A minha visão, quando ela se amplia, né, enxerga a comunidade humana como muito semelhantes uns aos outros, não iguais, mas semelhantes, eu amplio e vejo melhor a big picture, né, que fala, né, do que somos. E aí isso me conecta.
Quando eu tenho essa visão maior da humanidade, eu me conecto com a humanidade em si. Então, eu me conecto com todo mundo, seja ele onde estiver, no presídio, no hospital, né, criando um filho, numa sala de aula, ou estudando alguma lição. Isso é muito importante, a gente criar essa conscientização, porque as nossas relações ficam muito mais proveitosas. Quando eu me relaciono com alguém, por exemplo, que eu olho para ele e vejo nele um imbecil, essa visão está saindo da onde? Da minha arrogância, do eu achar que sei muito mais do que ele não tem absolutamente nada a me ensinar. E ensinar ao outro é aprender com o outro e crescer junto. Eu, como professor, porque eu tenho o meu degree em matemática, de licenciatura, eu passei por essa experiência e aprendi isso. Eu aprendi que um aluno ele desenvolve um problema de matemática por outros caminhos que eu desconheço às vezes. Então, o que eu faço? Eu aniquilo o raciocínio dele e imponho o meu, porque acho que ele é um imbecil e eu sei que sou professor, ele precisa aprender do meu jeito. Ou então eu busco nele a lógica para aprender de uma outra forma a alcançar aquele objetivo. Então, observe que quando eu saio desse pedestal de educador para aprendiz, eu me conecto com todo mundo ao meu redor e aprendo e ensino, porque é uma troca, né? O crescimento é uma troca o tempo todo. A gente faz isso aqui nesse quadro, né? Nesse trabalho. A gente troca experiências. Né? Então, eu vejo que a Bel, a Heloísa, o Rafa, a Sueli, a Laís, todos vocês, né, trazem um elemento novo para a minha vida. E eu só consigo observar e agregar à minha vida esse elemento novo quando eu saio, quando eu entendo que a caminhada de todos nós nós estamos na mesma estrada, num pilotão de meio. Bom, não sei se tem alguém no pilotão da frente, né, aqui, né? Me desculpe se eu não quero, né? Mas, assim, eu me sinto no pilotão do meio ali, olhando, por exemplo, Chico Xavier no pilotão da frente, né? Como se fosse uma grande maratona terrena, né? Aí você vê Bezerra, aí você vê o Rossandro, né? o Dutra, tem uma galera ali, o Divaldo, né? Quer dizer, no pilotão mais à frente, e eu aqui no bolo, né? Aquela confusão danada. Mas, para que eles chegassem lá nesse pelotão da frente, estava no meio também. E começou a corrida na mesma linha que eu. Não é isso? Então, só para a gente colocar essa questão, que eu acho muito importante a gente ter essa noção de que precisamos nos conectar, como Jesus se conectou quando veio ao mundo, a gente fica pensando, por que ele veio? Nossa, lá nos patamares angélicos, veio numa vestimenta humana para viver 33 anos, para trazer a bola. Não podia passar essa bola para alguém, mas tamanha era a conexão dele como aprendiz, porque ele é um eterno aprendiz, que só a inteligência absoluta é Deus, ele se conectou com todos nós, né, de uma forma linda, amorosa, né, e compreensiva. É isso aí. Essa é a minha contribuição. Vamos seguir. Vamos organizar a discussão. Bota a mãozinha assim, quem quer falar, porque aí a gente acaba atropelando um ao outro, né? Mas vai lá, hein? Já que tá tendo briga para falar, eu falo. Não, mas eu gostei de todos esses pontos aí e na leitura do capítulo me veio na sexta-feira, eu estava trabalhando, estava voltando de Miami com uma colega de trabalho e a viagem inteira de Miami à Boca foi a gente apontando a hipocrisia dos outros e as nossas, e rindo, sabe? Eu até mandei uma mensagem para ela depois que a gente leu o capítulo, eu falei, gente, Lídia, se você soubesse o tema do estudo hoje, você ia rir. Ela falou, o que que foi? Eu falei, hipocrisia. Aí a gente, uau, ela ficou, uau. E, e aí no carro a gente meio que chegou na conclusão do porquê
apontar a hipocrisia dos outros, entendeu? Sendo que a gente está cheio, e até olhar para a gente só olhar para as nossas próprias hipocrisias, né? E o texto falando sobre isso, né? A parte que eu até grifei, coloquei um monte de estrela, na penúltima página lá, né? Que é o viver distante da hipocrisia não significa necessariamente expor a vida íntima e as lutas que carregamos a qualquer pessoa, mas expor, antes de tudo, a nós mesmos, assumindo o que sentimos, os desejos que nutrimos, os sonhos que ainda trazemos, os sentimentos que nos incentivam de paixões, incendeiam de paixões, os pensamentos que nos consomem às horas, esforçamos para analisar nossas más condutas, né? E, e agora, na hora que eu li aqui de novo, esforçando-nos por analisar, né? Não está nem falando de corrigir, né? De mudar. E bate até com um projeto que eu estou fazendo comigo nos 2 últimos anos. Eu queria até que o Belmiro tivesse conosco, vou falar com ele, que eu não estou roendo unha mais, mas é o de me chicotear. Eu faço as coisas de errado e eu ficava me chicoteando. Tipo, ficava remoendo ali na culpa e tudo mais. E hoje em dia, estou fazendo coisa errada. Tem dia que eu não faço, entendeu? Coisas erradas no sentido de que não são favoráveis para mim, né? Porque todo mundo faz, tem um momento de aprendizado, igual a gente viu aqui, que a hipocrisia faz parte do nosso planeta no sentido das exigências sociais por causa do materialismo que a gente escolheu, entre aspas, né, viver, que a gente criou nessa nossa realidade, mas o não me chicotear e cair no sentido de culpa do que eu não consigo mudar ainda, do que eu consigo mudar. E aí, ela até falou mais cedo, agora eu não sei qual parte que é, o quanto que é difícil ver a linha, né? Porque é uma coisa que eu tenho me questionado muito, será que eu estou me entregando aos meus vícios, dando a desculpa de que não vou me chicotear, entendeu? Ou eu estou observando eu nos meus vícios quando eu caio nele, entendeu? Então, é uma linha bem tênue, né? A gente não sabe quando está do outro lado, quando está desse lado. Mas eu decidi que não vou me chicotear e adorei a analogia do pênalti, do jogador, de fazer o erro, só erra quem está tentando, que me dá mais força, entendeu? Eu sei que tem dia que eu tô melhor e beleza, siga em frente. Agora, o dia que eu não tô bem, beleza, também não tô bem, siga em frente. Mas vou buscar fazer mais o que ela está falando, né? Olhar teatro, que na verdade que tu vem escutando no centro há muito tempo, né? Olha para o sentimento dentro de você, pergunta para ele o que quer dizer isso, entendeu? Ou só localiza aonde que você está sentindo isso, né? Onde que está vindo, entendeu? E, igual o Lê falou, a gente, professor e aluno aqui, todo mundo, falei muito, nem trazendo pergunta, mas trazendo essa reflexão. E agradecer, né? Todos vocês aqui por a gente estar nessa jornada junto e poder ter esse grupo que a gente não julga o ao outro. A gente vem cá, debate, conforta e anima, né? Para seguir em frente. Então, obrigado aí todo mundo. Você sabe que... Lindão. Você sabe que na nossa proposta pessoal de crescimento e no nosso esforço diário para que isso aconteça, a gente acaba intrinsecamente essa atitude colocando no ombro uma responsabilidade que a gente precisa notar com muita seriedade. Hoje nós vivemos o fruto do nosso passado, não tem como mudar. Mas estamos com vontade de fazer um futuro melhor. Por isso a proposta de crescimento. E conforme a gente vai tomando uma postura social diferenciada, a gente se torna
uma ferramenta da espiritualidade maior em fazer brilhar a nossa luz. Eu acho que é admissível a gente não se sentir culpado em demasia dos tropeços que nós damos, certo? Mas a gente precisa entender com mais responsabilidade que nós acabamos nos tornando um formador de opinião. Não é eu que estou falando isso, mas isso é automaticamente a gente se torna um formador de opiniões. Todos vocês. A Heloísa no lar dela, o Rafael, a Fernanda. Vai ter sempre alguém dizendo, Rafa, você está nessa reforma íntima mais, né? A Bel, você está nessa onda de reforma íntima, mais você, né? Quer dizer, Laís, Sueli, todos nós vamos ter um olhar de vigilância do nosso comportamento. Deixar isso muito claro, porque eu não posso fechar os olhos para essa realidade. Porque se eu fechar os olhos para essa realidade, eu vou estar negligenciando a minha conscientização dessa posição de formador de opiniões. E aí eu me dou o direito de arrebentar com vidas que olham no meu esforço de crescimento um incentivo para si próprio. É o sobrinho, é o amigo, enfim, tantas pessoas ao nosso redor. Porque nós somos responsáveis uns pelos outros. Isso é uma responsabilidade em vários níveis, claro, né? Estou dizendo que nós somos responsáveis pelo mundo. Mas nós somos responsáveis, por exemplo, de sermos verdadeiros. Né? Quando eu falo, por exemplo, quando eu na minha reforma íntima ou na minha viagem interior me reconheço egoísta e faço uma agressão fruto desse egoísmo a minha esposa, ao meu filho, ao amigo, é muito mais simples eu reconhecer, olha, porque eu sou egoísta, eu fiz isso, né? E ser perdoado pelo meu semelhante, e ele vê em mim um esforço real e consistente de crescimento dentro da minha própria realidade. Então, viver consciente, com responsabilidade, é eu me disciplinar em não fazer aquilo que eu não preciso estar fazendo mais, mesmo que me dê prazer. O que acontece é que eu me dou o direito de sentir prazer naquilo que eu sei que não é benéfico para mim mais. Isso é negligência. Eu estou negligenciando, fechando meus olhos para aquilo que eu posso vencer e seguir a um passo à frente da minha vida. Pelo simples fato da minha postura, da minha reforma íntima, me fazer um formador de opiniões. Porque se assim eu não fizer, não assumir essa responsabilidade no ombro, de verdade, e com seriedade, com responsabilidade, eu vou responder pelo mau exemplo àqueles que estão me olhando, sejam filhos, amigos ou quem quer que seja. Entende? Isso é muito importante, a gente entender que somos formadores de opinião. E eu passei muitos anos de minha vida fazendo piada da posição ao qual a espiritualidade me colocou. Então, as palestras eram mais ou menos. Como o Chico tem um poema que ele fala isso, né? Os trabalhos que eu executava eram mais ou menos, as amizades eram mais ou menos, a paternidade era mais ou menos. Mas quando você encara a vida com seriedade, você entende que a sua posição social reflete em todo mundo ao seu redor, você vive uma vida mais consciente e responsável. Isso não quer dizer que você vai viver uma hipocrisia, você vai ser alguém fingidamente santo, não. Mas você também não vai ser um irresponsável naquilo que você pode oferecer para a sociedade. Entende o que eu estou falando?
É você estar no momento certo, na hora certa, fazendo as coisas certas ao seu alcance. Ok? Acho que a Margot quer falar. Diga, Margot. Oi. Então, isso aí é uma coisa que às vezes me deixa um pouco confusa, né? Porque a gente estava falando aqui da gente não ter essa hipocrisia de querer mostrar para os outros que a gente é uma coisa que a gente não é. Outro dia eu tive uma experiência assim, comigo é sempre a questão do cigarro, né? Que até ontem eu estava pensando, eu falei, gente, eu estou me dando, assim, eu tinha até esquecido, eu esqueci já que eu não estou mais fumando, eu não tenho mais, assim, não venho para casa e penso assim, ai, não vou fumar, sabe? Já não passa pela minha cabeça. Mas na sexta-feira, por exemplo, eu estava lá no bar, no clube, né, comemorando meu aniversário, e eu saí, eu pedi para minha sobrinha estava lá, e eu falei, vamos ali fora, tem um cigarro aí para mim? E fui lá fora e fumei um cigarro. E faço isso assim, esporadicamente, mas já tem uns 6 meses que eu não compro cigarro e não tenho cigarro. E eu digo que eu sou que nem os alcoólatras anônimos, né? Eu nunca digo que eu não sou fumante, eu estou assim nessa recuperação. E um dia desses eu saí com meu filho e estava com meu neto, né, com o Matthew, no carro, e não sei o que a gente estava falando, e ele falou, porque minha avó, não sei o que, fuma. E eu falei, não, Matthew, eu não estou mais fumando. Aí ele começou a rir, falou, eu não acredito. Eu falei, não, eu não quero que você acredite e também não quero que me cobre, porque isso aí é uma coisa comigo mesmo, entendeu? Mas eu resolvi que eu não quero mais fumar. Mas se eu quiser fumar, eu fumo, porque eu acho que eu fico já falando isso, que é para, tipo assim, se me der vontade de fumar, não vem me encher o saco. Então, agora você está falando dessa responsabilidade e me fez pensar sobre isso, né? Porque, lógico que meus filhos observam meus netos, ou meus filhos nem tanto, né? Porque já estou tudo velho também, se quiser cair, cai por conta própria. Mas tem os netos, né? Que estão observando, que estão, né? Tipo, olhando para essa postura. E eles me cobram muito essa coisa do cigarro, sabe? Sempre cobraram. Mas é complicado você, sabe? Aí você vai falar o quê? Que eu vou falar o quê? Que eu não... eu não sei. Você falou isso aí me confundiu toda. Sabe? Tipo assim... E faria tão mal você dizer não para o cigarro na sexta-feira? Mesmo com vontade de fumar? Como é que é? Se naquela sexta-feira que passou, você tivesse vontade de fumar e dissesse, não, eu não vou fumar. Eu não devo fumar. Faria tão mal assim? Sim, não, isso é o que eu tenho percebido, assim, depois que eu fumo, eu falo, gente, mas para que eu fumei? É assim, não é, é muito doido isso, porque eu não tenho um Agora, vício. nem lá, nem cá. A gente precisa alcançar o meio. Então, tem coisas que eu posso fazer. Tem coisas que eu não consigo fazer. Então, o que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso... Essa autenticidade que eu preciso estar consciente da minha própria intimidade. Tem coisas que eu posso fazer, mas o discurso de eu não posso me martirizar, eu não posso não sei o quê, isso me leva a uma atitude, às vezes, irresponsável. A gente precisa ter essa noção. Até onde eu posso fazer e não faço, porque eu não posso me sentir culpado, eu não posso me martirizar. Entende? Porque Não, eu acho assim que no meu caso eu tenho muito uma coisa assim de
eu quero ter minha liberdade, entendeu? Não me venha cobrar. Eu tenho essa coisa da não cobrança, é uma coisa muito, muito forte pela minha personalidade, é do meu signo, é do meu enneagrama, eu tenho isso em tudo, essa questão da não cobrança, entendeu? Então, eu tenho que achar um equilíbrio aí nisso. Ó, tem um monte de mãozinha aqui para cima. Eu vou apagar a minha aí, vocês podem falar. Fala, Bel. A Bel estava na vez? Diga. Uma coisa que passou aqui, que me chamou muita atenção, foi o segundo parágrafo, chamado vício de santificação. E eu acho que isso é passado de pai para filho, e que nem a Margot está falando, eu acho que é aí que a gente tem que andar nessa linha do meio. Tipo, procurar ser melhor, mas não fingir essa santificação. Porque no momento em que ela fala para o neto, não, eu não estou fumando, você tem que acreditar em mim, ela está impondo que qualquer reação que ela faça diferente de não fumar é ruim. Né? Então, admitindo que fumar é errado, eu estou aprendendo a não errar. Olha para mim e vê como é que se faz não errar. É diferente de vamos fazer tudo certo o tempo todo. E aí fala, quando você fala em vício, que eu fico pensando, vício de santificação, gente. Espia só. Como que é difícil quebrar um vício. E a primeira coisa seria admitir que a gente não é santo, que a gente tem um vício, né? Enfim. E outra coisa que estava vindo, não tem muito a ver em termos de mudança de comportamento, mas em termos de você reconhecer um erro. Não é nem assim admitir, falar para vocês, ó, errei. Não, é reconhecer. Teve uma situação, foi um pouco antes do Natal, eu sei porque a cliente com quem eu estava conversando, ela pegou Covid e não voltou até hoje, e a última sessão dela foi antes do Natal. A gente estava conversando, eu estava explicando para ela o ritmo do crânio-sacro. E eu falei, uma coisa que me vem na cabeça é o Baryshnikov, 200 anos da Revolução Francesa, na comemoração, teve no Aterro do Flamengo um show lindíssimo. Eles fizeram a Torre Eiffel, lá perto do Corcovado. Aquele aterro estava lindo. Então, eu me lembro do bailarino fechando e abrindo, fechando e abrindo. E eu falei assim, o crânio sacro é assim, fecha e abre. É o fluxo da vida. E estava conversando com ela. E eu falei, não sei se você já viu, deve ter no YouTube, porque foi lindo demais. E falando do show e não sei o quê. Aí eu fui tentar achar para mandar para ela, né? Não era o Baryshnikov, era outro bailarino. Eu passei mais de 30 anos acreditando que eu assisti o Baryshnikov no Aterro do Flamengo, gente. Pensa nisso. 30 anos, aquilo foi o meu... Era a minha memória, não sei de onde saiu. Até hoje eu não sei de onde que eu criei essa... Devia ser algum programa, alguma coisa. Eu nunca vi, nem no YouTube, o Baryshnikov dançando o Bolero de Ravel. Tá aí. Era outro bailarino e aquilo ficou comigo. Eu falei assim, gente do céu, eu tenho falado todos esses anos que o Baryshnikov dançou o Bolero de Ravel no Aterro do Flamengo. E nunca... Isso foi difícil para mim aceitar, que por 30 anos eu não só acreditei, mas divulguei uma mentira. Então, assim, estou falando para vocês e não falo com dificuldade, mas para aceitar, como que eu errei? Não, eu não errei. Isso estava em algum lugar, eu tenho que descobrir onde que estava. Não estava. Não sei de onde que eu tirei essa criação, mas eu acho que esse pelo menos para mim, eu não tenho dificuldade em admitir que, olha só, falei esse tempo todo errado, mas de onde que eu criei isso ainda me empoqueta a cabeça.
Agora está menos. Ainda não tive com essa cliente para esclarecer que não era o Baryshnikov, mas o fato de eu ter criado isso é bobeira, isso é uma memória. Mas da mesma forma que a gente cria uma memória, a gente cria um hábito. E a gente reverbera esse hábito com as pessoas que estão ao nosso lado. Né? Falei. Vou mandar para vocês o não Baryshnikov dançando, que é um outro cara famoso também, mas não era o Baryshnikov. Agora fiquei curiosa para ver. Vou te mandar, é lindo, é lindo. Vou botar no grupo. Fala, Luiz. O que eu anotei aqui quando a Margot estava falando, que essa questão assim, né, de qualquer vício, o vício da santificação, no caso, o vício do cigarro, qualquer outro vício, né, que a gente cria a gente tem o sentimento de obrigação. Não, eu tenho que parar com esse vício, eu tenho que exterminar esse vício. E eu não tenho que nada, porque nós temos a lei de permissão, né, a lei de liberdade. Então, eu preciso querer. Porque aí, quando você falou, né, Margot, eu quero. Então, quando eu quero realmente, aí eu consigo. Agora, quando eu tenho que, aí o que eu faço? Eu boicoto. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que. Aí eu me boicoto. Agora, quando eu realmente quero, aí eu consigo fazer. Então, quando eu realmente quero e me sinto como aprendiz do mestre, aí eu vou seguindo e vou me melhorando aos pouquinhos, como ela está colocando aqui no capítulo. Agora, quando eu acho que eu tenho que, porque eu sou espírita desde quando eu nasci, porque eu sou mais velha, eu tenho que dar exemplo para as minhas irmãs, porque o meu sobrinho está me olhando, meu neto está me olhando, então eu tenho que, aí eu me boicoto. Agora, quando eu quero ser um bom exemplo para o meu sobrinho, para o meu neto, eu quero. Então, se eu quero, eu vou me esforçar. E aí eu vou ser autêntico, como o Alexandre estava falando. Eu vou dizer, olha, eu não estou conseguindo agora, mas eu quero muito. Então, até certo ponto eu consigo, até certo ponto eu não consigo. Então, eu agradeço a você por estar me lembrando, porque quando você me lembra, me ativa aqui o senso de responsabilidade. Então, eu te agradeço, na verdade, né, por me lembrar disso. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que está no livro, é quando fala dos espíritos que, quando chegam lá no mundo espiritual, né, eu coloquei aqui, exemplo aqui, temos recebido na vida espiritual inúmeros companheiros de ideal cuja revolta consigo mesmos os leva a tormentos patológicos de graves proporções, quando percebem o equívoco de acreditar que tão somente a sua adesão às atividades de amor lhes renderia o reino dos céus. Então, aqui, eu me lembrei, eu marquei mais na frente aqui, meus amigos encarnados, vejam, meus amigos encarnados, o que a mente é capaz, pois muitos desses corações poderiam se beneficiar intensamente das realizações a que se entregaram, podendo mesmo alguns obteram um desencarne tranquilo. Aí eu me lembrei aqui da história do Frederick, eu não sei falar o sobrenome dele direito, Frederick Friedman, né? Que é o autor do livro Voltei, quando ele conta que quando ele desencarnou, né? Como ele chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira, ele chegou a participar de tantos projetos para o bem dos outros, mas dentro de si mesmo ele não estava trabalhando as virtudes como ele poderia ter trabalhado, porque ele tinha conhecimento para isso, mas ele ainda tinha muita intransigência, muitas questões que ele não estava trabalhando, e ele achava que só dele estar fazendo o trabalho no bem, né? O bem lá fora, mas não aqui dentro, que estava suficiente. Então, ele chegou lá, ele já achava que ele já podia começar a ditar um livro como André Luiz. E ele ainda chega a falar no início do livro, olha, mas André Luiz
ditou o livro, ele não era nem espírita, eu sou espírita. Eu já quero comunicar com o meu pessoal lá do centro, né? Então, assim, e ele se decepcionou. Agora, como ele fez tanto trabalho no bem, na verdade, ele teve sim o benefício, como ela está falando, porque Bezerra de Menezes e a equipe dele vieram ajudar ele no processo da desencarnação, no processo da transição, vieram ajudar. Só que eles colocaram ele no lugar e mostraram exatamente como está falando aqui, mostraram para ele que ele era um paciente que precisava ficar lá para receber ajuda, que ele não estava ainda naquelas condições ainda de já começar a ditar livro, não. Até para entrar dentro de um templo lá, a filha dele falou para ele, não, meu pai, ainda você não está preparado para isso. Quer dizer, ele tinha que ter as condições perispirísticas, as condições vibratórias melhores para poder entrar naquele templo que ele queria entrar. Então, assim, é um tapa assim, atrás do outro que ele fala, e ele conta isso, então, eu acho que é uma experiência que mostra para a gente, né, que a gente precisa realmente, como está falando aqui, nos humildar e nos sentirmos, não importa, sabe, a gente faz trabalho voluntário, isso e aquilo, mas a gente precisa trabalhar aqui dentro, nos transformarmos. Essa é a nossa responsabilidade maior nessa vida, porque ninguém pode fazer isso por nós, só nós mesmos, né? Laís, quando você começou a falar a questão do não poder falhar, né? Vocês que já me conhecem há um tempo, vocês sabem dessa minha luta aí, né? Toda vez eu estou falando de cigarro. E a minha grande dificuldade, quando a gente começou a estudar esse livro, no primeiro capítulo, que ela fala, quando se diz não posso mais falhar, será mais difícil a conquista de si mesmo. Quando nós estudamos esse capítulo, mudou tudo na minha vida. Esse capítulo fez eu parar de fumar. Porque eu acordava, eu falava, não vou fumar, aí fumava. No dia seguinte era uma ressaca emocional, eu me sentia tão culpada, acabava comigo, eu me sentia fraca, eu me sentia péssima. Quando eu li isso aqui, mudou tudo, porque aí no dia seguinte eu sentava para fazer minha meditação e agradeci a Deus por estar me dando mais uma oportunidade de não errar. Tipo assim, ontem foi ontem, acabou. Agora, hoje, não vou começar de novo e não vou falhar. E aí, a cada dia, é mesmo o passo a passo dos alcoólatras anônimos. É um dia de cada vez. E aí a gente vê, né, quando a gente pensa sobre isso, a gente vê o quanto que a gente escuta lá no centro, a gente falando da importância da meditação, porque se a gente viver no presente, acaba com esse sofrimento todo, né? Porque no presente não tem sofrimento, não tem a culpa, não tem e também não tem o futuro, então não tem o medo. Então, o presente é realmente um presente, né? Que Deus dá para a gente. Quando a gente consegue entrar nessa coisa meditativa, que para mim, pessoalmente, não é sempre, não é uma coisa fácil, embora eu tente todo dia, eu sento ali e tento, mas nem sempre eu consigo, mas quando você consegue, é realmente um presente. E essa coisa de que nós podemos falhar, sim, porque nós falhamos mesmo, não tem jeito, não é questão de poder ou não poder, é que acontece, não tem jeito, e isso é que faz a gente, ufa, né? Tira um peso assim das costas, não, então vamos lá, eu posso, todo mundo erra, eu errei e vou melhorar, e vamos nessa caminhada, né? É isso. Você falou mais uma coisa que foi a segunda coisa que você falou aí, que eu tinha mais uma, eu ia comentar, agora
Sim, dessa chegada lá do Frederic, né? Eu achei muito interessante também, eu tinha até marcado aqui no livro, porque ela fala das nossas... Ela fala que tipo assim, que os espíritos, né, lá do outro lado também, está aqui, mesmo os que se encontram fora do corpo ajustam-se a essa conotação evolutiva. É porque para a gente, mais uma vez, ser lembrado de que não é porque é um espírito que é perfeito, né? A gente também escuta isso o tempo inteiro e é bom a gente estar sempre se lembrando, porque às vezes a gente recebe alguma comunicação e aí você sabe, a gente tem na cabeça que tudo tem que ser questionado, né? Que não é porque veio lá do outro lado que tem que ser tomado como verdade absoluta, porque eles estão na mesma condição, pelo menos os que estão aqui à nossa volta, estão na mesma condição que a nossa, né? Com pouca diferença, acredito eu. Como disse outro dia, acho que foi o Luigi que estava falando lá, a Ionara falou no nosso treinamento de psicografia, falou, gente, não pense que o Bezerra de Menezes vem para cá ajudar vocês a mexer, a mover o copo, né? Não é isso aí. Esses amigos que estão aqui, eles estão na mesma sintonia nossa, então, tipo assim, não se espantem se houver algumas brincadeiras aqui, porque estamos juntos, né? Estamos no mesmo grau. E é isso. E a Heloísa, tem algo a dizer, Heloísa? É tão quietinho. Então, eu fui criada na hipocrisia. E eu acho que eu já nasci espírita, apesar da minha família ser católica, porque eu sempre me vi fora da casinha. E assim, minha mãe, meus pais, a minha família foram muito de aparência, né? Nariz empinado, e eu sempre achava aquilo errado. Então, eu fui mudando, enxergando os erros e fui tentando não seguir esse erro da hipocrisia, porque eu sempre achei errado você viver uma vida que não é sua. Tanto que hoje em dia eu tenho muita gente que gosta de mim, que me admira, por eu ser muito sincera, porque como a minha família sempre viveu nessa mentira, nessa falsidade, eu acabei seguindo o lado oposto, porque eu acho que não valia a pena essa vida que eles levavam. Eu sempre, desde pequena, enxerguei isso com muita clareza e trabalho todos os dias a minha reforma íntima para não errar. Eu sei que a gente erra muito, estamos aprendendo, caminhando ainda, né, gatinhando, então temos muito que aprender. A minha mãe não gosta que eu vá no centro espírita, porque quem vai para o centro espírita mexe com mortos. Mas eu não me importo com a opinião dela, porque eu sei que eu estou no caminho certo. É a minha opinião, né, do caminho certo, e é assim. Então, tudo é um aprendizado. Eu estou aprendendo muito com vocês, né? Não sou muito de falar, mas toda semana é um pontinho ali que ajuda a gente a melhorar mais um pouquinho. Maravilha. É interessante isso, né? Porque é o caminho certo, né? Qual é o caminho certo? É uma pergunta, né? O caminho certo? Não existe caminho certo, existe o caminho do aprendizado, que todo dia tu aprende um pouquinho. Você aprende o certo e o errado, aí a escolha e o livre-arbítrio é seu. É interessante essa colocação, Luísa, porque, engraçado, eu sinto uma humanidade politeísta. A gente fala muito de um Deus único, mas a gente está sempre especificando o meu Deus, o Deus do outro, o Deus do outro. Esse caminho verdadeiro, na verdade, a gente não existe, né? Existem os caminhos que eu escolho para alcançar o Deus único, né?
Mas a nossa confusão, na nossa infantilidade, a gente acaba conceituando, né? Ah, porque o evangélico, porque o católico, porque o umbandista, porque o budista, são caminhos diferentes, mas que se eu tiver integralizado com o Criador, eu entendo que todos eles estão buscando esse mesmo Deus, né? Que é um Deus único. Mas aquele que se prende ao caminho, esse caminho é o certo, aquele caminho é errado, eu acho que está meio confuso nessa questão do Deus único, né? Só para pontuar, né, essa questão, para que a gente não se sinta, né, nem melhor, nem pior, apenas adaptado a um caminho que se adequa à nossa realidade, né, à nossa intimidade, né? Quer dizer, que nos satisfaz, né, como espíritos buscando esse mesmo Deus, né? Mas é bem interessante essa questão né, da hipocrisia acentuada em certas linhas religiosas e menos acentuada em outras linhas, né? No fundo, está buscando dentro do espiritismo não ser tão hipócrita quanto alguns espíritas são, né? Vivendo uma realidade doutrinária que se adequa à nossa transformação verdadeira, né? E não ilusória, né? Criada, aquela coisa fantasiosa. Bem interessante isso. A Laís quer falar, Laís? Diga. É que você me fez lembrar agora do que era o problema do Frederick Friedman para entrar no templo. É que o templo era um templo ecumênico. Então, e você vê, ele trabalhou por muitos anos dentro do meio espírita, né? Ele veio de outro meio, né? Que não era espírita, mas ele trabalhou por muitos anos, e ele tinha ainda essas ideias mais fixas, né? Então, a filha dele falou, não é o momento ainda, meu pai. Então, eu ainda estou nesse capítulo, sabe? O último capítulo que nós lemos foi o que fala desse templo que ele passou e que ela explicou que é um templo ecumênico e que ali só podem entrar pessoas que, sinceramente, sem hipocrisia, sinceramente, veem em todas as religiões, em todas as doutrinas religiosas, a centelha divina, o bem, né? E então, todos que vêm com sinceridade, sem hipocrisia nenhuma, é que podem entrar ali. E como aparece no nosso perispírito exatamente como a gente sente, então ele não podia ainda entrar ali. Então, é só essa parte aí do que você falou que me lembrou. Eu achei fantástico. Bonito isso, né? Porque você vê como é que a espiritualidade trabalha com a verdade em si, né? E o quanto importante é a sintonia de um grupo. A sintonia faz a força. Não é a quantidade de pessoas que congregam naquele espaço que faz a força. É a sintonia de pensamentos e emoções e essa sinceridade com isso. Né? Por exemplo, nós aqui, nós nos encontramos quinzenalmente para debater um livro e nós estamos sinceramente sintonizados, por isso estamos aqui. Por isso a gente bebe dessa fonte com tanta sede, né? Agora, não quer dizer que esse convívio aqui seja o único convívio que leva a uma transformação pessoal, né? A gente dá uma olhada, por exemplo, na área doutrinária, a gente vê um padre Fábio da área católica trazendo mensagens maravilhosas, inspiradoras. A gente vê, né, aquele pastor, né, muito engraçado, trazendo conceitos de uma forma hilária, né, tão profundos, né, a nível de família, né, o pastor, qual é o nome dele? É o Pastor Cláudio. Pastor Cláudio, né? Aí você vê uma monja Cohen, né, dentro do budismo, trazendo uma coisa maravilhosa, um materialista, né, o Karnal, trazendo reflexões tão profundas a nível religioso. Então você vê que esse é um âmbito ecumênico, né? Quer dizer, quando o Karnal fala como materialista, ele não desqualifica as religiões, né? Quando a Cohen fala, ela não desqualifica as religiões. Então, o que ela está colocando, né? Que talvez essas pessoas sejam aquelas que estão sintonizadas com esse templo ecumênico, né? Citado no livro No Mundo Espiritual, né? Mas que no fundo, a gente coabita nesse mundo que é igual para todos nós, uns fora da carne, outros dentro, mas a nossa essência sintoniza com um grupo específico. Então, a gente possa sair da linha
da linha do eu, do meu melhor, para o que é bom para todos, né? Todos caminhando para o mesmo divino, né? Mais ou menos isso. Maravilhoso, maravilhoso. E a Sueli? A Sueli está aí só olhando. Quer falar alguma coisa, Sueli? Ok. Quero falar alguma coisa. Como eu já comentei com vocês, quando os livros da Hermance Dufour caíram na minha mão, eu comecei a ler e achei um horror. Eu achei um horror porque eu fui orientada naquela ocasião, no lugar que eu frequentava, que não era doutrina espírita, então eu ainda tinha aquela visão de que doutrina espírita era o melhor, doutrina espírita era o certo, doutrina espírita era o que a gente tinha que seguir, ok? E aí eu fiquei inconsolada, porque, pelo amor de Deus, Hermance Dufour, uma das participantes do grupo que, enfim, Allan Kardec, professor Hippolyte, fizeram a codificação, recebia isso, recebia aquilo. Eu falei, não é possível. Aí eu coloquei toda a culpa em cima do Vanderlei. Eu falei, mas isso aqui é animismo, isso aqui está errado. Enfim, eu só critiquei, ok? Vejam bem, era naquela época. O livro continuou igual, os livros, porque eu li uns 3, mais ou menos, tem outros que são Laços de Afeto, eu li uns 3, muito, mas insistindo mesmo, criticando, onde já se viu, isso aqui está errado, enfim, ok. Mais ou menos nessa ocasião veio uma palestrante do Brasil, uma senhora conceituada até hoje, e quando ela abriu a possibilidade de perguntas, eu fiz a seguinte pergunta, eu não esqueci. Eu perguntei assim, certo? Quando que a doutrina espírita e o estudo da psicologia, que caminhavam paralelos, iriam se encontrar, e um iria praticamente auxiliar no conhecimento do campo do outro? Foi mais ou menos essa pergunta que eu fiz. A resposta dela foi taxativa. Ela respondeu, nunca. Pode esquecer. Isso aí não vai existir. Porque doutrina espírita é doutrina espírita e as outras coisas são outras coisas. O tempo foi passando e aí caiu nas minhas mãos os livros de Joana de Ângeles, não é? Falei, peraí, aqui tem coisa. Não é bem assim. Como é que um espírita considerado responsável, famoso, escreve livros ditados por uma pessoa como essa? Por um ser, né? Não é uma pessoa, no caso, como um ser como esse. Aí eu fui atrás para ver quem foi Joana de Ângeles, porque naquela época já se falava Joana de Ângeles, reencarnações, etc, etc, etc. E eu fiquei abismada. Inclusive, no outro centro, ou nesse centro, no começo, eu cheguei até a fazer uma palestra sobre ela, que teve uma vida espetacular, gente. Vale a pena conhecer o trajeto do espírito, das reencarnações do espírito Joana de Ângeles. Mas voltando à história dos livros, e continuei com a pulga atrás da orelha, eu falei, mas meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Só que os livros continuam iguais, e quem muda somos nós. E eu fui mudando, eu fui alterando a minha forma de pensar, eu fui aprendendo, eu fui vendo muita coisa que, peraí, não é bem assim, eu não vou seguir esse caminho, enfim, eu fui mudando, tá? Eu fui melhorando. Aí chegou a oportunidade de estudar esse livro com vocês. Eu falei, pelo amor de Deus, mas esse livro, eles vão escolher isso aí? Bom, vamos tentar, certo? Não custa nada. É uma turma responsável, é uma turma que gosta do que faz, é uma turma que mostra um trabalho bonito dentro do centro, é uma turma que a gente pode confiar. Então, vamos começar. Comecei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, pelo amor de Deus, isso aí vai ser tudo igual como da outra vez. Gente, eu vou confessar, não está igual como da outra vez.
Por quê? Porque eu mudei, eu alterei o meu direcionamento, o meu ponto de vista, a forma que eu penso. Só que eu fico quietinha porque eu estou aprendendo, porque quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, entendeu? Por enquanto não sou, mas quando eu crescer, eu quero fazer como vocês fazem. Agora, sinceramente, você sabe quando é que melhora para mim? Depois que eu assisto, eu ouço vocês, as opiniões, e depois, durante a semana, eu volto no grupo, leio de novo o capítulo, e aí é que eu entendo melhor. Porque cada opinião dada, às vezes vocês falam coisas que eu falo, pelo amor de Deus, isso aí não precisa, isso aí não está certo, isso aí eu vou ver o que, que é. Eu continuo criticando, entendeu? Mas é uma forma de eu aprender. E quando eu volto no grupo, quando eu volto a assistir o capítulo, aliás, quando eu volto a assistir o vídeo e quando eu volto a ler o capítulo, aí é que eu aprendo. Então, eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou continuar meio quieta, sem criticar vocês, tá? Acabei já com isso, não estou criticando ninguém, mas eu estou aprendendo bastante, principalmente depois, quando eu já tenho a resposta de fulano, a indicação de Beltrano, ou alguém que deu um testemunho, e aí quando eu leio o capítulo, eu lembro dessa situação. Então, se vocês deixarem, eu continuo no grupo, tá bom? Um beijo, gente. Mas se você quiser ficar no grupo, é um privilégio para todos nós. Pode ter certeza disso. Você mora no nosso coração. É engraçado isso, né? Porque essa liberdade, ser livre, significa desapego daquilo que a gente é apegado. E a gente se apega também à doutrina que a gente resolveu seguir, né? Então, deu exemplo nessa quinta-feira, né? Um exemplo, inclusive, copiado, né? de uma pessoa que eu vi. Né? Eu sou apegado a essa garrafa, né? De água. Então, uma mão está presa nela. E vocês estão olhando para ela com muito desejo. Eu não vou dar para ninguém essa água, porque ela é minha. Vou botar duas mãos para ter certeza de que vocês não vão pegar a minha água, né? E aí você tem sede, já não tem mais mão para você saciar a sua sede, alimentar o seu corpo, fazer suas necessidades. Você está tão apegado a essa garrafa que você se tornou escravo dela, prisioneiro dela. Você não tem mais reações outras senão tomar conta daquilo que você é apegado. E assim acontece com a doutrina espírita às vezes, ou com qualquer religião. Quando a gente se apega demais àquilo, a gente fica preso, prisioneiro dela, né? E a gente não consegue mais olhar e ver ao nosso redor. Isso é muito ruim para a gente. Então, ter uma visão mais ampla e se permitir olhar outras áreas nos traz essa liberdade de crescimento, né? Não é mais o caminho da verdade, são os caminhos que trazem verdades ocultas, inclusive a verdade que eu escolhi. E é muito gostoso isso, né? E eu sei porque, por exemplo, a Lua me criticava muito, às vezes a gente traz essa crença limitante, né? De fazer piadinhas com outras religiões, né? E a gente faz piadinhas com muitas coisas, né? Inclusive com a religião afro, por exemplo, né? A gente tem um total desconhecimento da religião africana. A gente não se dá conta o quanto que a gente está perdendo em não conhecê-la. Porque o Espiritismo me ensinou que não pode isso, não pode aquilo. E quando eu comecei a me libertar, quer dizer, não é me libertar, é me libertar, assim, das tradições culturais que o Espiritismo trazia, que são humanas, eu comecei a ter uma visão muito mais ampla e não me permite mais fazer brincadeiras. Às vezes até escapole uma ou outra. Uma risadinha de canto de boca, né? Uma piadinha aqui ou acolá. Mas não é legal isso. Isso mostra o quanto nós estamos apegados às nossas verdades, né? Então, quando a Sueli olha o livro, ainda, né, olhando com a pulga atrás da orelha, né? Quer dizer, ela está iniciando um processo de autolibertação
Porque o espírito não é católico, não é espírita, não é evangélico, ele é um espírito crescendo. Né? Eu pergunto a você, qual a religião que se prega em Marte? Né? Em outras galáxias, né? Espíritos mais elevados. Não é o espiritismo. Né? A gente escuta muito isso. Né? Então, eu acho legal essa liberdade que a gente se dá aqui de falar e trazer o evangelho para a nossa vida e falar sobre irmãs, e botar a massagem que a Bel faz, a negócio do crânio, né? E os exemplos vão... Cara, é uma viagem isso aqui, cara, é uma delícia esse cultural, porque a gente começa a enxergar o espiritismo em todos os cantos. É um melting pot, né? Cara, e a gente vai se libertando. Tudo, né? Isso que traz a beleza. Não é? Delícia. Fala, Bel. Rapidinho, que eu estava pensando do depoimento da Sueli foi assim, tipo uma lavagem de alma, que ela assim, se descortinou. Ela foi sincera do começo ao fim. E que alívio que deve estar dentro dela nesse momento. Então, assim, tipo, o vício, que nem ele fala, a gente pode fazer cold turkey, como eles chamam aqui, mas não é duradouro. Quanto mais lenta, mais assim assimilada a transformação, mais definitiva, né? Eu acho que é isso que ela está fazendo, assim, tipo, tem que entrar. E você falou assim, que incrível é o vício de ser viciado em santidade. Né? Quer dizer, a gente tem que entender que todo vício é uma fuga. E a gente está fugindo de quê? Disso aqui, ó, do autoconhecimento. Então, é mais fácil me dizer, eu sou espírita, ou eu sou católico, ou eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma fuga de dizer assim, eu sou o que sou. Porque olhar para você próprio é muito difícil. Então, a gente foge dessa visão, que é difícil. Então, a gente foge para as drogas, a gente foge para a mentira, para a hipocrisia, para a santidade ilusória. A gente foge para tudo quanto é canto. Para fugir de quê? Né? Fugindo desse autoencontro consigo próprio, dentro de um contexto de vida. Isso é a nossa realidade. A realidade de cada um de nós aqui é uma realidade muito própria, muito sua. Então, eu preciso me reencontrar. Eu preciso me olhar para mim com verdade, sem hipocrisia, né? E me ver, me enxergar e dizer assim, sim, agora eu me vejo. Qual é o meu próximo passo na minha proposta de crescimento? Porque agora eu me vejo. Agora sei para onde eu posso ir e aonde estão os meus pés fincados para caminhar para um novo step. Enquanto eu não fizer essa viagem para dentro, eu não consigo ir para lugar nenhum, porque eu estou vivendo uma ilusão, estou vivendo um personagem, uma fantasia, uma irrealidade, dentro da doutrina que eu escolhi seguir, dentro da história cultural que eu nasci. Tudo isso são superficialidades. O que é real para a gente é a nossa intimidade verdadeira. Então, o grande esforço que a gente precisa fazer é exatamente esse autoencontro. Enquanto isso não acontecer, a gente vai bater cabeça, filosofar, falar um monte de coisa bonita, mas não vai, como a Laís colocou o exemplo do maluco lá, né, que construiu um monte de coisa, se sentiu o herói do espiritismo, chegou lá e não conseguia entrar nem no templo, pobrezinho, conseguia entrar nem no templo ecumênico porque não tinha vibração para isso. Falando mal do pobre do André Luiz, que ele queria escrever na frente. Olha que absurdo, né? O que faz, né, essa viagem para fora, essa fuga desesperada para fora, né? E constrói na gente um sofrimento danado, uma prisão terrível. Mas é isso, gente. A gente acabou nosso tempo, né? E lá fora queria falar uma coisa assim, rapidinho que está passando aqui pela minha cabeça depois que a Ana falou do cigarro, tudo isso que a gente conversou, e fica o aprendizado de que como a irmã, ela fala de coisas difíceis com uma leveza, sem críticas, sem julgamentos, né?
que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia, porque a hipocrisia faz parte da gente, mas não é para a gente ficar nos chicoteando, que nós somos hipócritas, mas nos permitirmos aceitarmos como nós somos e trabalharmos nessa dificuldade ou nesse grande desafio que é nos melhorarmos. E como isso pode ser possível? Nos permitindo, como a Sueli se permite e se passa a permitir experimentar coisas novas e falar assim, eu quero ver o que esse grupo vai trazer para mim e tá adorando participar e enxergar um novo olhar, esse estudo, esse livro, né? E criar suas próprias experiências sobre isso. E eu lembrei de uma coisa que eu passei essa semana e que eu queria falar para vocês. A gente foca muito nas coisas que a gente erra. A gente teve um erro e 9 acertos, mas a gente só foca naquele erro. E as 9 vezes que a gente fez certo? Por que a gente não foca naquilo? A gente tem que estar sempre focando na única vez que a gente errou, né? Fica aí essa pergunta para a próxima, essa reflexão para nosso próximo encontro, porque hoje foi muito bom. Hipocrisia é uma coisa que eu sempre me perguntei, sempre lutei contra, e hoje, pela primeira vez, eu tive uma lição de uma forma tão suave que eu tô assim, nos deuses, assim, no céu. Eu falei, caramba, que maneira mais gentil de falar sobre um tema que é tão desafiador. E diariamente a gente lida com isso, porque faz parte da nossa característica como ser humano, né? Como ela começa o livro. E eu queria muito agradecer o estudo de hoje, foi muito bom. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece final, então, gente? Antes de a gente fechar nosso trabalho com a prece, o próximo encontro vai coincidir com o curso de magnetismo. Eu creio que alguns de vocês já fizeram o curso. Alguém quer refazer o curso? Eu Eu vou fazer. com a Ionara ontem, eu acho que eu vou refazer. Eu vou fazer também. Mas ainda não. Eu também vou fazer. Também vai refazer? Sim. Quem que não vai refazer aqui? Eu não vou fazer no sábado, porque eu tenho muito cliente no sábado, mas domingo eu estou pensando em ir para ajudar lá na... Tá, então, a gente vai então pular o próximo encontro? Eu com certeza preciso fazer como é que fala? Uma renovação, mas não vai ser possível essa vez, vou deixar para a próxima. Mas com certeza eu deveria, de repente, se eles me aceitarem no domingo, eu vou lá um dia, metade do curso, mas eu teria que falar com a Ionara, mas com certeza eu precisaria de um update, até por causa do trabalho da quinta-feira, né, Ale? A gente dá o passo lá, é sempre bom. Eu fui a primeira turma dessa casa do passe magnético. Eu acho que já tem muita coisa nova desde o tempo que de que eu graduei até agora. É sempre bom ouvir. Então, eu vou fazer porque eu já fiz 2 vezes, né? Mas eu vou fazer de novo porque a Ionara disse que vai trazer muita coisa nova. Tem muita novidade nessa área do magnetismo, né? Então, acho que vale a pena. Então, vamos então pular o próximo encontro para se reencontrar no outro encontro, então. Que aí a gente
ninguém perde, né? Eu não vou estar lá no curso de magnetismo, gostaria de estar, mas eu tenho compromissos no sábado, né? Principalmente no sábado, tem um trabalho a ser realizado exatamente no horário do curso e não vou poder estar. Mas... Eu arranjei alguém para me cobrir no sábado, né, Fernanda? Pois é, eu vou estar trabalhando também, né, amiga? Lê, mas nós podemos ir no domingo, né? Já que não vai ter aqui. Então, encontraremos lá todos no domingo. Tá bom. Então, o próximo, Ale, só para confirmar, o próximo, então, vai ser no dia 20 de março, é isso? Isso. Tá. No segundo domingo de março. Que, no caso, Terceiro domingo de março. Sueli, quer falar alguma coisa? Segundo ou Não, terceiro? eu estava olhando aqui no calendário, então, 27 é o próximo domingo, o último de fevereiro. Depois vem 6 de março, domingo, que é justamente do curso. Aí vem 13, 20 e 22. Nós simplesmente vamos pular o 6, então voltamos a nos encontrar no 20, é isso? Isso. Esse primeiro e terceiro domingo do mês. Ok. Numero, se tiver mais domingos no mês, não importa. É o primeiro e terceiro. Primeiro e terceiro, assim, para a gente poder não se perder nas datas, entendeu? Para não ficar, pulou aquele, não sei o quê. Sabe aquela confusão que cria? Então, a gente fica baseado nisso. Primeiro e terceiro. Já que o primeiro domingo do mês de março vai ter um curso de magnetismo, a gente vai pular esse e vai se encontrar no terceiro domingo do mês de março. Dia 20. Tá ok. Tá bom? Tá ok. Então, vamos fazer nossa prece final. Alguém quer fazer? Eu faço. Tá bom. Vamos todos respirar profundamente, se sentir presente nesse momento. Eu quero agradecer ao Alto por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de encontro, por essa oportunidade de encontro com nós mesmos, com aquilo que está dentro da gente, que possamos usar esse conhecimento no nosso dia a dia, nas nossas reflexões diárias, para continuar nessa jornada nossa de crescimento e evolução. Obrigado, Pai, por este grupo que se encontra, pelo Broad Spirit Society que nos junta, pela internet que nos dá o caminho e a casa para nos encontrarmos, apesar da distância, e que possamos ter uma ótima semana, semanas, até o nosso próximo encontro, e que esses ensinamentos possam ficar vivos dentro da gente para a nossa utilização. Obrigado a todos por estarem aqui. Amém. Para a graça.